Oi, gente, esse é o nosso segundo episódio do nosso podcast, O Fio da Meada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é propriedade intelectual e a gente tem um convidado. Então, vem com a gente, segue o fio. Então, galera, a gente está aqui com o nosso convidado, Pedro. E eu tenho uma pergunta, Pedro. Qual é o seu currículo? Bem, eu sou formado em design, tenho especialização em ergonomia pela UFMA. Era algo que eu não gostava no CEUMA e aprendi a gostar. E eu trabalho com patentes e recentemente eu comecei a trabalhar, mês passado, com design industrial. E para patente eu tenho 8 patentes, se eu não me engano, sendo 5 já publicadas e as outras 3 em caminho de publicação. Certo. Então, legal. Pedro, outra pergunta é: o que é a propriedade intelectual e qual a importância dela no seu trabalho? Bem, a propriedade intelectual ela é a proteção legal da criação ou da inovação do homem. Pode ser do conhecimento, da tecnologia ou do saber, né? E a propriedade intelectual no profissionalismo, que é o ProDesign, ela é importante porque ela trabalha justamente com a criação e com a inovação. Ela valoriza isso. E o profissional tendo conhecimento da propriedade intelectual, independente da sua área de atuação, ele ganha um diferencial no mercado e uma certa notoriedade. Porque além dele ofertar, por exemplo, no meu caso, design de produto, ofertar somente produto, eu posso chegar para o cliente e falar, olha, eu trabalho também com patenteação, então eu posso fazer a patente para você. E eu já sei, por ter já 8 patentes realizadas, já sei quais caminhos seguir para poder atingir o resultado esperado. Você pode falar pra gente qual é a diferença da propriedade industrial para, por exemplo, direitos autorais? A propriedade industrial, ela trabalha com patente, com marca e... Desenho industrial? Desenho industrial, exatamente. Patente, marca e desenho industrial, e tem mais outro ponto. E os direitos autorais trabalha com obras, tem obras artísticas e um outro ponto. A propriedade industrial, certo? Ela trabalha no sentido de inovação. Você tem uma ideia e se aquela ideia já existe no mercado. Se aquela ideia já existe no mercado, então você vai ter que desenvolver um diferencial para inserir a sua ideia para ser lançado na patente. Porque se você tem uma ideia, independente da forma que ela seja, mas tem aquela ideia e já existe no mercado, e se você for tentar patentear, não vai passar, o NPI não vai autorizar. Mas se você tem uma ideia de um determinado produto e aplica uma inovação nele, aí a UNPI autoriza a sua ideia. E aí você pode comercializar da maneira como você achar melhor. Entendi. Onde você acha que entra a propriedade, por exemplo, que a gente está falando mais sobre o design de moda? O trabalho do estilista, ele se encaixa onde aí? Por exemplo, eu tenho uma roupa, eu fiz uma estampa para uma roupa. Você acha que se encaixa em qual desses? A estampa seria basicamente uma marca, seria um logotipo. Então, seria para a marca, Certo. a estampa, desenvolvimento de logotipo. Para design de moda, eu estava lendo uma dissertação de forma bastante por alto da Amanda Gomes, que ela trabalha exatamente isso. Design de moda e a propriedade intelectual. E ela retratava que existe, assim, mais ou menos uma proteção para moda. E para moda seria interessante direitos autorais. Entendi. Não serviria para patente. Por quê? Porque patente demanda tempo. E moda é algo muito rápido. Patente é em 5, 6 anos. Em 5, 6 anos já saiu muita coisa da Devia até mais processar. Exatamente. E aí, para desenho industrial, poderia servir de uma maneira de que você possa apresentar algo novo. Se você apresentar um estilo de moda e, por exemplo, seja algo que já tenha visto assim no mercado, não vai passar.
Então, Entendi. tem que ter algo novo para poder passar, independente que seja desenho industrial ou patente. Interessante, né? Literalmente sempre buscando inovar. Sim. Isso. Sempre buscando inovação. Deixa eu te perguntar. Nesse teu tempo de trabalho, tu já teve que registrar algo com essa propriedade que a gente está falando, intelectual? Já, inclusive, foi um produto que eu desenvolvi no Selma, o projeto integrado 3, que foi de uma luminária, acho que foi com o professor Pablo, em que caiu para mim a música de Raul Seixas. Que Um legal. tempo, eu tava rezando pra cair Raul Seixas. Na época, foi por sorteio. E tava saindo o MC Catra, tava saindo... Era música. Não, Pablo sempre fazendo coisa por sorteio, né? Era música ou era o próprio cantor mesmo. Sim, sim. E aí você poderia escolher, ficar à vontade. Aí tinha o Bruno Shinoda, uma amiga minha fez do Bruno Shinoda, e pra mim caiu o Raul Seixas. Eu falei, pô, caiu o Raul Seixas. E aí quando eu fui fazer do Raul Seixas, o Pablo tava falando assim pra mim, olha, você tá pensando muito quadrado, começa a expandir mais essa tua cabeça e para os outros horizontes. E aí veio aquela música Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Então eu pensei assim, escadaria, tente outra vez, um passo de cada vez. Que foi aí que surgiu a luminária que eu desenvolvi hoje. Que ela está no processo de patenteação. Foi a primeira patenteação que eu fui atrás. E é uma dor de cabeça. Então, gente, perguntar pode imaginar. como foi o processo. Eu vou falar nisso já. Então, eu desenvolvi uma luminária, Sim. certo? A luminária já existe em todo canto. Então, eu tive que desenvolver um diferencial para ela. Qual seria o meu diferencial? Seria um pendente? Seria uma luminária? Eu teria que encaixar onde seria. Qual seria o tipo de produto? O tipo de material que seria utilizado? Tudo isso vai em conta. Então, eu cheguei na conclusão que deveria ser um pendente, né? Um pendente com 3 tubos, sendo um tubo desencaixado, que você pode utilizar em qualquer ambiente. Da sala, escritório, enfim, tá lá o pendente, aí você tira o terceiro módulo e utiliza durante 6 horas. Foi a sacada que eu tive de inovação. E aí vem a questão da patente. Para você realizar uma patente na propriedade intelectual, você precisa do relatório descritivo, precisa da reivindicação, do desenho e do resumo. E a sacada da patente não está no relatório descritivo, está na reivindicação, porque é ali que você vai proteger a sua ideia. E essa é a sacada que muitas pessoas não têm. Elas colocam as ideias somente no relatório descritivo e esquece de proteger na reivindicação, sendo o fator essencial da patente. E foi algumas porradas que eu fui pegando. É sempre assim, né? Inclusive, aqui tinha também o setor de patente, que era na época com o professor Saulo, que ele me deu esse auxílio, agradeço muito a ele. E desde então, todos os textos relacionados à patente, eu consegui deslanchar. Ai, que legal. Aqui no Selma tinha um setor para isso? Eu acredito Ainda que tem? ainda tenha. Isso é muito legal, porque vai para além do que a gente está falando só do design de moda. Sim. E é essencial para nós que somos futuros designers. É bom Sim. saber que a gente está no primeiro período, né? Vocês que estão ouvindo a gente, por favor, fiquem atentos. Inclusive, a patente ela não serve somente para o design, ela serve para qualquer área. Sim. Serve para educação física, serve para administração, serve para qualquer área. Inclusive, fiz uma patente de uma ex-aluna do Selma, que já formou, de educação física. Que ela desenvolveu um produto, aí ela me apresentou o produto, eu falei, olha, eu vou fazer o desenho e posso fazer também a patente. Aí a gente fechou no acordo e eu fiz. Que legal. E agora a gente está falando desse negócio de patente, de ter seu produto retificado na lei. Assim, você já teve alguma obra que foi plagiada ou coisa assim? Não, ainda não. Se tiver, tá protegido na lei. E eu gostaria de perguntar os lucros que a gente pode ter ao ter o nosso produto, nosso trabalho protegido pela lei, como você disse agora. Trabalha com royalties. Pessoa que assina um acordo com royalties,
Você oferece para uma empresa, ela produz o seu produto, se eu não estiver enganado, e o lucro que você tiver se transforma em royalties. Vai ver a porcentagem de royalties que você fez, que você fechou, e transforma em lucros para você. Se eu não me engano, é mais ou menos por esse caminho. Entendi, dá pra ter uma ideia. Se você quiser saber um pouco mais, dá um Google sobre o que é. Então, uma pergunta muito interessante. Qual o limite entre uma inspiração e já um plágio? O que a gente pode, assim, limitar como... Limite e plágio. Bem, não copiar o que já existe. É uma resposta bastante óbvia, mas é o ponto assertivo. Você pode olhar, aliás, um produto e daquele produto tirar uma ideia. E daquela ideia você faz o seu produto com base naquilo que você pensou, só que com o diferencial. Sempre tenha um diferencial para não ter o plágio. Certo. É o ponto importante. Sempre tenha o diferencial. E patente e desenho industrial. Qual é a diferença entre eles dois? O desenho industrial, ele só vai proteger o externo do produto. Por exemplo, uma cadeira. Só vai proteger o externo, independente do material que ele seja feito. Já a patente, ele vai proteger a ideia e a inovação. Isso é um fator importante. A ideia e inovação, patente. Desenho industrial, desenho de uma cadeira, por exemplo, lá. É sempre bom fazer isso. Sempre bom a gente saber diferenciar as coisas Sim. certinhas. Porque na patente você vai detalhar o seu produto. Já no desenho industrial é somente o desenho daquilo que você fez. Certo. Assim, puxando aqui para o design de moda, por exemplo, se eu dei o exemplo da estampa, mas se for assim, eu criei, porque a gente sabe que você é voltado mais para patentes, design de produto, né? Sim. Eu posso dizer que é um design de produto, por exemplo, acessório, brinco, colar, bolsa, sapato. Pode, contanto que tenha uma inovação. Uma inovação, Sempre certo. tem que ter uma inovação, independente. Porque não adianta a gente pegar algo que a gente acha que criou, né? Sim. E aí, na hora que vai ver, às vezes a gente só viu e nosso cérebro não captou muito bem e a gente acha que é totalmente inovador, né? Sim. Aí a gente vai lá dar um Google, ou então, antes de tentar patentear, dar um Google, né? E descobre que já existe várias coisas assim. Sim, aquela história do plágio. É o mesmo que você pegar um brinco, você, por exemplo, tá usando um brinco, sei lá, de metal, um brinco artesanal de metal e coloca cortiça, por exemplo. Só mudou o material. E qual é a inovação? Tipo, tem um caso muito famoso, que é o caso, vou ver se pronuncio certo, que é o Louboutin. Louboutin. Que é o do sapato com o solado vermelho, que o Yves Saint Laurent... Eu tô tão francesa. Também, tipo, copiou o sapato, que é o sapato preto, e o solado vermelho. E aí... O Louboutin processou e falou, não, isso é nossa marca. É uma inovação esse poderia ser considerado uma inovação, esse sapato com o solado vermelho, porque só o único sapato com solado vermelho que existe é o Louboutin. Ele pegou a sola de um sapato, deixa eu ver se eu entendi. Ele pegou a sola de um sapato, inseriu em outro e botou da cor vermelha. Foi isso? Não, tipo, tem um sapato. Sim. E geralmente o solado do sapato embaixo é uma cor assim. Normal, é da mesma preto, cor do salto, algo do tipo. Sim. Só que ele falou assim, tipo, por que não botar um vermelho aqui? E aí, assim, todo mundo que vê um sapato com solado vermelho sabe que não é qualquer sapato com solado vermelho. É um Louboutin, entendeu? Além de ele ter patenteado esse sapato. Ou seja, ele tem Então, totalmente direito sobre ele. Então, acredito que seja, sim, uma inovação. Uma inovação.
Eu acredito, mas ele tinha que ter algum diferencial ali para ter vermelho, qual seria o material. Não, tem tudo específico, é um tom específico de vermelho, tem literalmente bem específico o solado, entendeu? Eu já lembrei de outro caso, assim, mas não tem nada a ver com a moda. Vou deixar pra lá. Nossa, é muito grande. De um designer que descobriu uma cor e patenteou essa... Não sei se foi qual foi o tipo que ele usou de área de patente. De área de patente. E, tipo, ninguém podia mais usar essa cor, saca? Como assim? Ninguém podia usar, era a cor dele. E aí, ele tinha uma rixa com outro designer, que também descobriu um outro tom de cor. E, tipo, liberou a patente pra todo mundo, menos pra esse designer. Muito bom. E aí, no site dele, diz que ele... Tem lá no site dele a cor que você pode baixar, alguma coisa assim. E aí você tem que assinar um formulário dizendo, tipo, eu não sou... Aí o nome do outro designer que ele não gosta. Eu não sou, não sei quem, não sei quem. Esse é muito bom. Eu super faria isso, sabe? Eu também, que eu sou. Nada vingativo. Não, só um pouquinho. Mas achei muito legal. Pois é, gente. Achei legal. Eu também. Muito interessante isso, Pedro. Você tem mais alguma coisa que você quer pontuar? Não, tem alguma coisa que vocês querem perguntar em relação à patente, desenho industrial? Eu acho que não. A gente só queria ressaltar como é importante o seu trabalho, assim, e principalmente a importância de você explicar isso agora pro nosso podcast. Sim. Muito obrigada. Muito obrigada, verdade. Eu tenho uma pergunta. Vai. Assim, não é muito relacionado ao nosso assunto aqui de patente. Eu já viajei aqui. Eu queria saber se tem trabalhos assim que tu não gostou de fazer. Não precisa falar. Trabalhos que eu não gostei de fazer. Sim, e sempre tem, gente. Eu sempre gostei. De todos os trabalhos que eu fiz, eu sempre gostei. Até porque uma empresa que foi contratado, Global Tech Educacional, fui contratado para fazer projetos para ele. E eu fiz... Eles me deixaram à vontade para fazer alguns projetos. Um deles, se eu não me engano, é o Girocine. Eu posso falar porque já foi publicado. Eu posso falar porque já foi publicado. E aí eles me deixaram à vontade para desenvolver esse produto. É voltado só para a educação. Ou seja, 2 módulos. Um módulo é para tecnológico, tem TV, óculos 3D, tablet. E o outro módulo é para DVDs, CD, enfim. E atrás tem a tela de cinema dobrável, que você pode expandir. Que legal. Fechou, guardou, tá lá. Agora você falando sobre esse negócio de produtos que você fez para empresas, existe muita dificuldade onde assim, alguém lhe contata para fazer um produto, existe muita dificuldade, eles botam muitas regras sobre você sente muita pressão ao fazer isso ou coisa parecida? Eu sinto um pouco de pressão psicológica. Acho que todo mundo sente em qualquer serviço que for executar. E em alguns projetos eu senti uma pressão e eles pontuaram o que queriam. Eles pontuando o que queriam, eu ia atrás para saber se não teria outros já existentes no mercado. E tendo existente no mercado, tem que adicionar o diferencial. Porque não adianta nada você fazer uma patente que já exista um determinado produto no mercado. O NPI não vai autorizar, vai dar indeferido. Então você tem que sempre aplicar o diferencial. E tem outro também que eu fiz, que já está publicado, eu posso falar, é o Girolab. Ou seja, já existe com outros nomes, claro, com outros nomes, porém o material mesmo. Só que veio um diferencial. Ele veio uma mesa, se eu não me engano, de 4 a 6 metros, que ele vem 8 notebooks embutidos nela, mais um data show que você pode fazer um giro de 360 graus para poder fazer a apresentação. Girou novamente, você guarda, tá tudo certo. Então é o diferencial desse Girolab. Que legal. Você pode dizer, tipo, qual o seu produto favorito? Você tem um produto favorito? Além da minha luminária... Foi marcante. Foi marcante. Deixa eu ver...
Depois manda a foto da luminária pra gente, pra gente saber. colocar. Que Posso eu fiquei mandar. curiosa. Aliás, eu vou mandar. Se não Já tem algum produto preferido, assim, algum designer que faz os seus produtos assim, que você olha, uau, que coisa impressionante. Tem um que eu fui contratado para fazer que já estava pronto. Só que na época que eles fizeram, deu indeferido porque já existe. Já existe. Só que eu falei, olha, tem que ter um diferencial. Que é a Giroteca, que já está atualmente no mercado. Qual é o diferencial da Giroteca? É uma mesa redonda com 4 notebooks embutidos. É Legal. uma mesa tecnológica. Foi uma sacada que eu tive para ter um diferencial. Fora o diferencial do próprio criador que teve no módulo tecnológico, que foi uma ferramenta que ele próprio desenvolveu para colocar 4 notebooks, 4 computadores nesse módulo, que eu achei uma sacada assim, interessante. Mas o que dá o brilho nos olhos foi a mesa que eu acabei desenvolvendo para eles. Falei, nossa, meu amigo, que ideia! Eu sou um gênio. Mente de titânio, cara. Exatamente. E aí veio outras patentes que eu fui desenvolvendo e sim, com base naquilo que você vai desenvolvendo, você vai adquirindo experiência. E o design permite você voar na criatividade. Que lindo, galera! A gente vai botar Você até a citação aqui, Voando na cara. criatividade, você pode ir, o céu é o limite. Você pode ir muito longe. Então, sempre tenha a criatividade, sempre exercite sua mente, fazendo novos produtos, looks para moda, é sempre interessante. Logotipo. Eu sou fascinado também para continuar no desenho industrial. Eu fiz recentemente uma mesa de centro. Eu tenho, acho que umas 10 mesas de centro, só para fazer o desenho industrial. Legal. Eu vou fazendo uma, aí eu separo daquela que eu fiz, para eu fazer em cima daquela que já tinha feito, e assim aparece 5, 6. E aí, na época que eu estudava aqui no Selma, o professor Paulo ensinou a gente a fazer um caderninho, né? E nesse caderninho tinha tudo rabiscado. Eu viajei para Brasília e aí eu vi um prédio. Eu falei, isso dá uma mesa de centro. E daí eu tirei a mesa de centro e estou correndo atrás para patentear ela no desenho industrial. Olha. É o meu outro brilho. Logo mais aí, uma mesa de centro nova no mercado. É. Demais. Gente, que legal. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que nossa pergunta, que poderia ser a pergunta final, é: o que você, sendo um designer em São Luís do Maranhão, como é? Quais são as dificuldades? E uma dica pra gente no nosso início de carreira, a Exatamente. gente primeiro semestre ainda, o que você diria? A primeira coisa, para não ficarem desanimados. Não levar muita porrada. Ah, que bom. Não fiquem desanimados, porque a cada porrada que leva, tem que se erguer para poder continuar lutando. Design aqui em São Luís é um pouco complicado, porque não tem por onde investir, não tem quem queira investir em você. Então você acaba recorrendo para outros estados, como por exemplo São Paulo, que é um grande fluxo para design de moda, e também para design gráfico e design de produto. Então geralmente existe um grande fluxo de pessoas que, se formando aqui em São Luís, acabam se mudando para outros estados, porque tem empresas que acabam investindo neles. E aqui em São Luís não tem isso, infelizmente. Se tivesse, o Selma poderia, por exemplo, fazer uma parceria com as indústrias do meio da moda, do meio do design que trabalha com produto, junto com a coordenação de design, por exemplo, fechar assim, a cada final de semestre um trabalho, por exemplo, vocês apresentarem um trabalho de moda ou produto e trazer essas empresas para saber se elas sentem interesse em agregar o produto que vocês desenvolveram para elas, né? Isso seria Fica aí a dica, viu? Que legal. seria um fator muito interessante o Selma adotando essa medida. E também seria um diferencial para a universidade, porque
ela estaria valorizando cada vez mais o aluno e mostrando e entregando ele o mercado de trabalho. Até porque aqui em São Luís, o Multicenter Sebrae, por exemplo, sempre faz evento de administração, essas Sim. coisas. Mas de design... Design... Assim, no máximo tem um marketzinho. Nossa Sim, profissão é complicada, né? Se houver parceria, assim, seria bom se o Selma fizesse isso, né? Trouxesse empresas, assim, que trabalham com moda, com produto. Certamente o Selma tem uma lista muito grande de contatos que possa fazer isso. E seria como se fosse uma feira de produtos. Mas não seria também direcionado somente ao design. Também teria que direcionar a área da administração, por exemplo, que trabalha com marketing. E com marketing, eu sei que eles trabalham... Com marketing, eu sei que eles trabalham também com produto. Então, já seria também uma outra saída, seria um outro curso que entraria no meio. Aí seria design, seria administração, poderia também ter educação física, porque tem alunos da educação física que acabam desenvolvendo produtos para facilitar os seus alunos na hora dos exercícios. E esses alunos e profissionais que vão ser futuramente, não tendo conhecimento da patente da propriedade intelectual, acaba chegando o outro, querendo dar um design esperto, pega a ideia e vai em frente, e ele não vai poder fazer nada. É verdade. Realmente. Então, disseminar O o conhecimento da propriedade intelectual para todos os cursos é essencial. É verdade, é importante. Por isso que a gente está fazendo um podcast sobre. Olha aí a importância, galera. Pois é. Somente isso. Se tiver mais alguma outra dúvida... Eu acho que é isso. A gente quer te agradecer, Pedro. Muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo. Foi uma honra, um prazer. E, gente, voltando aqui, próximo episódio, a gente vai falar com um profissional do design de moda, com um estilista maranhense, da moda maranhense. Então, fica ligado. A gente vai falar sobre processo de criação, sobre... a importância desse registro para que ele salvaguarde seu trabalho. Então, não perde. Vamos ouvir o próximo. Segue o fio. Não é, gente? Beijo. Beijo. Até a próxima. Tchau.